Bom dia, pessoal. Queria agradecer ao Alexandre, então, pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer poder falar de mecânica quântica e de computação quântica, muito embora não seja um especialista, de fato, em computação quântica. Então, o que eu vou tentar passar para vocês aqui é tentar fazer essa palestra com um viés ou da perspectiva ou pela ótica de um físico teórico que, em geral, está interessado em fundamentos de mecânica quântica, mas que, de certa maneira, o meu trabalho de pesquisa acaba olhando um pouco para essa área da computação quântica, também da informação quântica e assim por diante, né? A propósito, se vocês tiverem alguma questão durante a apresentação, fiquem à vontade para me interromper, tá bom? Eu planejei essa palestra da seguinte maneira, né? Eu vou começar com uma breve motivação, quais foram os pensamentos ou os elementos que deram origem a essa área, né? E depois vou ter que falar um pouco de mecânica quântica, não tenho como poupar vocês disso, a gente precisa entender um pouquinho dessa nova teoria, dessa física moderna, para daí sim tentar entender por que existe essa promessa de uma melhor performance se você conseguir um computador quântico em relação aos computadores clássicos. Depois, perspectivas. Essencialmente, eu vou querer discutir com vocês onde é que nós estamos, né? Mais próximos do sonho ainda ou da realidade de um computador quântico, e aí as conclusões. Eu queria começar com essas duas frases aqui, um tanto obsoleta já, né? Mas é curioso que, veja, que em 1949, nessa Popular Mechanics, eles colocaram essa frase, né? Os computadores no futuro não devem pesar mais do que 1,5 toneladas. Que história é essa? A gente sabe que o computador que está ali em cima daquela mesa talvez não pese 1 quilo, mas que história é essa de 1,5 toneladas? E aqui uma outra frase curiosa, né, do diretor da IBM, em 1943, eu acho que existe um mercado mundial para talvez 5 computadores. Então, obviamente, essas frases estão obsoletas, mas, curiosamente, eu vou terminar minha palestra também com essas frases. Quer dizer, ironicamente, do ponto de vista da computação quântica, isso aqui não está tão obsoleto assim, né? E, bom, eu aproveito aqui para deixar uma referência para vocês. Esse aqui é o livro que na área de computação quântica, seja para físicos, engenheiros, cientistas da computação, matemáticos, é a Bíblia de introdução a essa área, né? Então, se alguém quiser, pode dar uma olhada nesse livro, ele é bastante interessante. Muito bem, não tem como pensar a origem da computação quântica sem falar da lei de Moore, né? O que é a lei de Moore? É a ideia de que a cada 2 anos o número de transistores que você consegue colocar dentro de um microprocessador, o número vai dobrando a cada 2 anos. De maneira que você consegue esse tipo de curva aqui, olha. Então você vê lá, na década de 70, que tinha lá alguns milhares de transistores dentro de um microprocessador, e aqui em 2011 esse número já está na ordem de 2 trilhões ou qualquer coisa assim, né? Então essa é a lei de Moore, claro, isso aqui é uma escala logarítmica, né? Então você vê que tem esse comportamento. E uma outra maneira de você entender a lei de Moore é esse gráfico aqui, que é o seguinte: se o número de transistores está aumentando, obviamente o tamanho deles está diminuindo, né? A gente sabe que os nossos componentes eletrônicos estão cada vez menores, e aí o gráfico da lei de Moore fica da seguinte maneira: você tem aqui ano, e aqui você tem o tamanho desses componentes, né? Então, na escala de nanômetro, 10 na menos 9 metro. E aí o que você observa é o seguinte, né? À medida que o tempo passa, esses dispositivos vão ficando cada vez menores, e agora você está chegando numa escala que está muito próximo da escala atômica, né? Ou de alguns átomos. Então isso significa essencialmente que os seus componentes eletrônicos dentro de um computador, eles estão
se aproximando, ficando da ordem de um átomo, o qual, ou cuja física, é descrita pelas leis da mecânica quântica, né? Então, quando você começa a chegar nesse quanto regime, a pergunta óbvia é: como é que vai ser a nossa eletrônica? Que tipo de leis físicas ela vai obedecer? Por favor. E aí eu coloco aqui mais duas citações também, de dois físicos importantes. Um é o David Deutsch, um dos pioneiros da computação quântica. Ele dizia assim: a teoria da computação sempre foi considerada um tópico abstrato da matemática pura. Isso é um equívoco. Os computadores são objetos físicos e a computação é um processo físico. O que os computadores podem ou não fazer é determinado unicamente pelas leis da física e não pelas regras da matemática pura. Claro, já puxando a sardinha aqui para o nosso lado, mas isso aqui tem todo sentido nessa escala nanométrica. Certamente você tem que se preocupar com o comportamento do seu chip, né? E uma outra observação interessante, essa do Feynman, Prêmio Nobel de Física de 65, ele dizia o seguinte, né? A descrição quântica de um sistema de muitas partículas, né, é dado por uma função de onda, eu já vou apresentar a vocês daqui a pouco, uma função que tem muitas variáveis, e essa função ela não pode ser simulada de maneira eficiente por um computador normal com um número de elementos proporcional ao número de partículas. Então aqui já existe uma outra dificuldade intrínseca, que é, como o número de variáveis é muito grande, os computadores convencionais não conseguirão fazer esse tipo de modelagem, né? Então aqui outros dois pensamentos que ajudam a motivar o desenvolvimento dessa área. Bom, aí eu preciso falar um pouco de mecânica quântica para vocês, porque, afinal de contas, as promessas da computação quântica derivam das leis físicas esquisitas que nascem no mundo microscópico. E aí, só para fazer o contraponto, eu começo aqui com a mecânica clássica, que é, digamos assim, uma teoria muito conhecida, muito benquista por todos, que diz o seguinte: se eu tiver um sistema com N partículas, o movimento de cada uma das partículas desse sistema é regido por uma equação como essa: massa vezes aceleração igual a força, segundo a lei de Newton. E essa equação nos diz o seguinte: se você determinar esses vetores que determinam as posições dessas partículas, então o estado do seu futuro está plenamente determinado. Toda a física no instante t está determinada. E veja que isso aqui vale para qualquer sistema de partículas. Então, supostamente, isso vale também para um objeto macroscópico, como eu, por exemplo, né? Isso significa que cada partícula do meu corpo, se está sujeita à segunda lei de Newton, deve ter um futuro já determinado por essas equações. Isso significa que qualquer sensação que eu tenha de que eu posso reger o meu futuro é um equívoco, né? Porque supostamente o meu futuro está determinado pelas leis da física. Então, dado o campo de forças ao qual eu estou sujeito, meu futuro já está definido. Ou seja, qualquer noção de livre-arbítrio deixa de existir de acordo com a mecânica clássica, né? E a gente ganha, imediatamente, por causa dessa teoria física, que a gente ganha essas noções de um determinismo causal, ou seja, o futuro já está definido por causa do sistema de forças ao qual eu estou sujeito, e eu ganho também a noção de realidade. Noção de realidade no sentido de que essa lei aqui, ela simplesmente prevê qual vai ser a minha posição daqui a 2 horas, mas essa minha posição, ela existe independentemente da observação, independentemente de você querer ir lá verificar se eu estarei lá mesmo. A minha posição está definida. Usando o que o Einstein disse uma vez, né? Você acredita que a Lua não está lá quando você não está olhando para ela? Ora, é claro que ela está lá, ela tem que estar no lugar, né? A realidade está definida. A observação simplesmente revela a informação de uma realidade definida.
Muito bem, então isso aqui é a física, digamos assim, do século XIX, muito bem estabelecida, bate com tudo aquilo que a gente observa, né? Nós vivemos num mundo macroscópico e isso combina com toda a nossa intuição. Mas aí no começo do século XX, né, surgiu essa tal mecânica quântica, em que agora você troca aqueles vetorizinhos lá, que vocês devem ter visto alguma vez na vida de vocês trocam aqueles vetores por uma função, que é uma função complicada. Essa função depende das posições das partículas, depende do tempo também. Essa função é solução da equação de Schrödinger, que é essa equação aqui. Isso aqui é um termo de energia cinética, isso é um termo de energia potencial, de maneira que isso aqui é a energia total do sistema. Então veja que é uma equação que rege o comportamento do estado do sistema através da energia do sistema. E, sobretudo, o que chama a atenção é que é uma equação complexa. De maneira que a solução dessa equação, essa tal função de onda, é um objeto complexo, né? Um objeto matemático complexo. E aí a primeira pergunta que você pode se fazer é o seguinte, tá bom, como é que eu conecto essa previsão física esquisita com aquilo que você vê no mundo prático? Isso entra na teoria através de um postulado, né, um axioma da teoria, diz o seguinte: se você quiser comparar esse objeto com aquilo que você vê no laboratório, você tem que tomar o módulo quadrado dele. Aí você obtém uma coisa que é real, e isso aqui passa a ter interpretação de densidade de probabilidade. E aí a gente perde um pouco o nosso chão, porque agora eu não falo mais da posição de uma partícula, da posição de um elétron, eu posso falar apenas da probabilidade de encontrar um elétron aqui ou lá. Então, é isso, eu tenho uma bola de tênis viajando no espaço. Agora eu falo, olha aí, no instante T, tudo que eu posso dizer, tudo que a natureza me permite dizer, é que existe uma probabilidade de 30% dela estar nessa posição, 40% de estar nessa posição e 30% de estar naquela outra posição. E da mesma maneira para qualquer outra quantidade física, para a energia da partícula, para o momento linear da partícula e assim por diante. Então agora, as nossas noções de determinismo e realidade, elas são chacoalhadas. Por quê? Porque você pode se perguntar, antes de você olhar para o elétron, você só tem uma distribuição de probabilidade de onde ele pode estar. Mas aí vem a seguinte pergunta, tá, mas essa distribuição de probabilidade é uma ignorância subjetiva do observador, porque você ainda não tem uma teoria melhor que essa? Ou é isso tudo que a natureza pode te dar? Ou seja, não dá para dizer que ele está ocupando uma posição. Ele pode estar em qualquer uma daquelas posições simultaneamente. Então esse é o tipo de estranheza que começa a aparecer quando você lida com essa matemática aqui. Então agora, será que o elétron tem uma posição, uma realidade definida antes da medida? Isso pode parecer ficção científica, mas isso é um problema que os físicos teóricos, está na ordem do dia, né, dos físicos teóricos, a gente discute isso. A gente está tentando entender ainda o significado dessa matemática complicada. Tá certo? Próximo, por favor. Essa é a mesma equação que eu mostrei no slide anterior, só que descrita num formalismo de Dirac, que é o formalismo que eu vou utilizar ao longo dessa palestra, tá certo? Aqui, veja, eu também tenho a derivada temporal, o termo complexo, a energia do sistema, mas agora eu troquei aquela função complexa por um vetor. Esse vetor é um vetor complexo também, né? Está no espaço de Hilbert complexo, e com esse vetor eu faço aqui produtos escalares desse vetor com o outro e obtenho a probabilidade. Então tem lá a matemática, os axiomas da teoria, mas agora esse objeto é o que descreve o estado do meu sistema. Tá certo? Com esse objeto, com esse vetor, eu consigo fazer as previsões físicas sobre aquele sistema. Claro, previsões em termos probabilísticos. Tá certo? Então, ao longo da apresentação, toda vez que você se deparar com essa representação aqui,
Isso aqui é um ket para nós, e isso é um vetor, tá bom? Você pode, por simplicidade, pensar naquele vetor newtoniano que descrevia a posição da partícula, tá certo? Bom, aí eu queria mostrar para vocês um glossário do tipo de fenômenos que emergem dessa matemática, do tipo de coisa que a gente tem que aprender a lidar. Isso significa abandonar noções clássicas. A primeira coisa é o princípio de incerteza de Heisenberg. Muito provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso. A ideia é a seguinte: quando você prepara um estado como aquele que eu mostrei agora há pouco, aquele vetor, a natureza te impede tendo preparado um estado como aquele, saber ou determinar ou prever com precisão arbitrária a posição e o momento da partícula, a posição e a velocidade da partícula. Esse ΔX aqui é o quanto de incerteza você tem sobre a posição dela e o quanto de incerteza você tem sobre o momento dela. O que essa relação está dizendo é o seguinte: o produto dessas duas coisas nunca pode ser zero. Tem que ser sempre maior ou igual que essa constante de Planck, que é um número, convenhamos, bastante pequeno, mas o fato dele não ser zero é crucial para o comportamento quântico, tá certo? E o que isso está dizendo é o seguinte: olha, isso tem que ser maior que isso. Se você tentar conhecer a posição da partícula ou determinar a sua posição, tentar fazer isso aqui ser zero, isso aqui vai crescer para infinito, de maneira que o limitante inferior seja infinito. Para tentar dar um exemplo do quão perturbador isso é, né? Você pode imaginar o goleiro, né? O goleiro de futebol. O que é fundamental para a boa performance do goleiro é ele ser capaz de olhar para a bola continuamente e ter uma intuição da velocidade com que ela vem e da posição em que ela está em cada instante de tempo. É isso que determina se ele vai ser capaz de se projetar e agarrar a bola. O que eu estou dizendo aqui para vocês é que se o futebol fosse jogado na escala nanoscópica, a profissão de goleiro seria terrível, porque ele simplesmente não conseguiria medir posição e velocidade ao mesmo tempo. Aqui está uma representação dessa bizarrice, né? Se você tem um estado para o qual o momento da partícula está bem definido, você consegue mostrar na matemática da mecânica quântica que esse estado de momento bem definido corresponde a uma soma de vários vetores posição. Ou seja, o momento está bem definido, mas a posição da partícula pode ser qualquer uma nesse bando de kets que você está somando aqui, de vetores que você está somando. Isso aqui não acontece no mundo clássico, né? No mundo clássico, eu estou olhando para vocês, eu sei que cada um de vocês está numa posição e tem velocidade bem definida, né? Velocidade zero em tal cadeira. Certo? Próximo, por favor. Aí que eu pediria para você trocar o arquivo. Aqui tem uma pequena simulaçãozinha de outros efeitos curiosos da mecânica quântica. E aqui um desses efeitos já é um dos efeitos cruciais para a computação quântica. Então veja só. O primeiro deles é o seguinte: aqui ó, eu estou mostrando para vocês a onda, que é a previsão quântica de uma partícula que viaja no espaço com velocidade constante, livre de forças. Então agora eu não penso mais num ponto viajando, eu penso numa onda viajando. E essa onda, que representaria o meu elétron, digamos assim, ela tem esse efeito de difusão. À medida que o elétron vai, aqui ela começa bem localizada, aí ela vai diminuindo a amplitude, mas a largura dela vai aumentando. Isso significa que, à medida que o tempo passa, a minha incerteza sobre a posição do elétron aumenta, cada vez mais. Isso aqui é um efeito ainda mais bizarro, é um efeito sem nenhuma contrapartida clássica. Não adianta você tentar procurar na natureza um análogo clássico para esse fenômeno que você não vai encontrar, que é o seguinte, olha. O que eu estou mostrando aqui agora é uma visão de cima. Então eu estou olhando esse elétron aqui de cima. Então essa função, ela tem esse formato bem definido aqui. E essa parte branca seria uma barreira. O que a gente sabe da mecânica clássica, né? Se você tem uma barreira e joga uma partícula
que tem uma energia menor do que a energia da barreira, a partícula vai lá, bate e volta. Não tem outro caminho para ela, né? Do ponto de vista quanto-mecânico, né, no mundo microscópico, se você jogar um elétron contra uma barreira, olha só, existe uma probabilidade de passar. A simulação não está muito boa, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui, ó, alguma coisa é transmitida. Uma parte dessa função vem para cá. Conseguem ver isso ou não? Está muito claro, não é? Mas, enfim, isso, acredita em mim, é isso que está acontecendo aqui. Isso significa o seguinte, do ponto de vista da mecânica quântica, você jogar uma partícula contra uma parede não significa que ela vai sempre retornar. Existe uma probabilidade finita e não nula dela passar. E o que é ainda mais bizarro, aqui, olha, você resolve esse problema, né? Uma parte da onda vem para cá e uma parte da onda vem para cá, e você poderia pensar, tá bom, mas essa onda não está representando um elétron? Ora, se eu tenho uma parte da onda aqui, uma parte da onda lá, onde está o elétron, afinal de contas? Ele passou ou voltou? E aí, de novo, as estranhezas da mecânica quântica. Aqui, a leitura do físico hoje é a seguinte: ele voltou e passou simultaneamente. É a ideia da superposição. É um efeito que não existe no mundo clássico, mas que no mundo nanoscópico isso é possível, pelo menos dentro da interpretação vigente, a interpretação que nós temos hoje. Você pode discordar dela, alguns físicos discordam dessa interpretação, mas enfim. Então a ideia que eu quero passar aqui para você é o seguinte: esse efeito, que mais tarde vai se mostrar importante para a computação quântica, é um efeito em que eu tenho que pensar que o elétron está desse lado e desse ao mesmo tempo, tá certo? É uma superposição de lugares. Então, de novo, quero falar de estado de superposição, dando um exemplo de um outro experimento não intuitivo, que é o experimento de interferência, né? Esse experimento foi realizado em 89, é o seguinte: você tem uma fonte, você vai jogando elétrons aqui. Aí você tem um fio aqui carregado positivamente, esse fio vai tentar atrair os elétrons, essas placas estão negativas, então repelem os elétrons, de maneira que os elétrons que são cuspidos aqui, eles tendem a colidir com esse detetor. E cada vez que um elétron bate ali, você marca um pontinho aqui, nessa tua tela. Você enxerga um pontinho. E você deixa essa experiência acontecendo. No final do dia, o que você observa é um padrão como esse. Ó. Isso aqui é o padrão que se refere a esse 1 bilhão de elétrons que você usou. Tudo bem? E o que é altamente curioso do ponto de vista físico é o seguinte: você enxerga ali, ó, no final do dia, um padrão que lembra muito, um padrão muito conhecido da física do século XIX, que era o padrão de interferência de ondas. Se você jogar uma onda de luz para ela passar por uma fenda e depois por duas fendas, aqui na frente você vê um padrão de claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Isso é um fenômeno muito bem entendido quando você pensa em ondas. Se você fizer isso com ondas de água, né, faz uma perturbação na água aqui, coloca uma fenda, depois duas fendas, lá do outro lado você vai ver lugares em que você tem muita água, um pico de água, e lugares que você não tem onda. Né? É um máximo, mínimo, máximo, mínimo. Agora, gente, veja só como isso é surpreendente, porque aqui a gente está falando de um padrão que foi gerado, não com ondas, mas com partículas. Né? Você está jogando elétrons, um elétron de cada vez, né? Cada elétron, e no final do dia você vê um padrão que é típico de onda. Qual é a explicação que a física dá para isso? De novo, superposição. O vetor estado da partícula, né? Ele é, na verdade, essa soma de um vetor que está dizendo que ela passa pela fenda 1 mais pela fenda 2. Então aqui é como se a gente lesse esse objeto assim, olha. O elétron passa pelas duas fendas ao mesmo tempo, assim como faz uma onda. Uma onda de água, uma onda de luz, passa pelos dois buracos ao mesmo tempo. Ah, não gostei dessa interpretação. Você tem todo o direito, pode propor a sua, mas
Hoje, século XXI, essa é a interpretação que os físicos dão para esse tipo de fenômeno. Isso aqui também é crucial para a computação quântica. Vou mostrar para vocês em breve, tá bom? Outra coisa, né? A mecânica quântica não te permite prever, e isso incomodava o Einstein sobremaneira, não te permite prever se você jogar um elétron só, onde ele vai bater aqui. Então, essa aleatoriedade, nós não temos acesso a ela. Nenhuma teoria física conhecida até agora consegue te dizer onde vai bater o elétron. Então, você tem que conviver com essa aleatoriedade intrínseca da natureza. Tudo que a teoria te permite prever são essas manchas aqui, a probabilidade do elétron bater aqui ou ali. Certo? Próximo, por favor. Eu preciso continuar com esse glossário. A promessa é que depois, entendendo um pouco disso, a gente vai entender um pouco melhor a computação quântica. Tem um outro experimento belíssimo em física que tem a ver com o magnetismo intrínseco de qualquer partícula fundamental. Então, se você pegar um elétron, por exemplo, o elétron tem uma propriedade física chamada de spin. O spin nada mais é do que um momento de polo magnético que ele tem. Você pode pensar que ele é um ímã, tá certo? Então ele tem um magnetismo interno. Toda partícula fundamental tem o seu, tá certo? E aqui tem um experimento que foi feito em 1927 ou por aí, em que as pessoas queriam medir esse magnetismo do elétron. Então qual é a ideia? Você tem um forno a uma certa temperatura, esse forno vai cuspindo partículas, pode ser átomos, na verdade o experimento foi feito com átomos, não com elétron, e esse feixe de átomos vai até uma tela e faz uma mancha. Muito bem. Uma vez que você sabe que dentro dos átomos tem elétrons, e esses elétrons têm um ímã dentro de si, se você colocar aqui uma estrutura de campo magnético, esse campo magnético vai interagir com esse ímã do elétron, tá certo? Vai fazer esse ímã do elétron sentir uma dinâmica, de maneira que o elétron ele vai ser jogado para cá, ou para cá, ou para cá. Dependendo de como é que tiver esse ímã do elétron, que a gente representa por uma setinha, como se fosse um momento de dipolo, é um momento de dipolo magnético do ponto de vista físico, mas você pode pensar nessa setinha, dependendo de como é que ela esteja orientada quando sai do forno, esse campo magnético vai jogar ele aqui, ou ali, ou aqui, ou lá. Essa é o que você espera. Só que esse é o resultado da experiência. Você vai no laboratório e você não vê essa mancha contínua. Você vê que o elétron ele tem uma espécie de spin quantizado. Ou ele está para cima, né, orientado com o campo, ou ele está anti-orientado com o campo. Então aqui começa a aparecer aquilo que a gente chama em mecânica quântica de quantização de uma propriedade física. O spin, o magnetismo do elétron e de qualquer outra partícula fundamental não pode assumir qualquer valor. Apenas valores discretos. Em particular, nesse caso, apenas 2 valores. A noção de bit ou qubit, como eu vou falar mais tarde, está profundamente baseado nessa propriedade que eu vou resgatar mais tarde também. Bom, aqui tem outra coisa espetacular da mecânica quântica e também importante para a computação quântica, que é a seguinte. Veja que o spin do elétron ele é quantizado, ele pode ser para cima ou para baixo na direção do campo que você aplica. Tá certo? Então veja, se você girar aquele sistema de magnetos lá e colocar na direção X, você vai ver uma quantização na direção X. Se você colocar na direção Y, vai estar na direção Y. Se você colocar uma direção arbitrária, os elétrons vão nessas direções arbitrárias. A quantização ocorre na direção do campo. E aí, considere essa montagem aqui. Então, esse SG é o Stern-Gerlach, que é aquele sistema de magnetos que eu mostrei no slide anterior. Se você joga esses elétrons a partir do forno, metade deles vai sair por aqui, metade deles vai sair por aqui. Né? A metade que tem spin up, né, spin para cima, vem por aqui, e aqui a metade que tem spin down. Tá certo? Aí digamos que você coloque os caras que estão com spin na direção Z,
bem definidos para cima, coloca agora numa montagem que está na direção X. E aí você pega somente os caras que têm spin na direção menos X, os caras que caem por baixo. Bom, aí você considera assim, muito bem. Então nessa experiência, eu sei que todo elétron que está saindo por aqui, a componente Z está na direção positiva e a componente X está na direção negativa. Aí, esses que estão saindo aqui, olha, com spin para baixo, você joga numa outra experiência de Stern-Gerlach, também na direção X, e aí o que você vai ver é o seguinte, como só entra gente aqui, ó, que está na direção X, claro que não vai sair ninguém que está na direção mais X, vai sair sempre menos X. Então sai todo mundo por aqui. Só que aí, e aí vem a parte curiosa, se você plugar isso aqui, ó, essa saída, de novo numa experiência como essa primeira, começa a sair spins que estão na direção positiva. Mas todo mundo, aliás, estão na direção negativa também. Mas todo mundo que entrou aqui, ó, só tinha spin positivo. Então, que história é essa de que, ora, se só entrou spin positivo, como que no final dessa experiência podem sair átomos ou elétrons que têm spin negativo? Esse é o quebra-cabeça. Qual é a resposta do físico aqui? É a seguinte: uma medida perturba o estado do sistema. Antes só tinha spin Z na direção mais, mas essas medidas intermediárias perturbaram esse estado. Você não pode mais dizer que esse estado que vale. Isso não acontece na física clássica. Na física clássica, como eu estava dizendo para vocês, a gente acredita que uma medida só revela uma quantidade física que já está lá. Quando eu olho para a Lua, esse meu olhar para a Lua simplesmente me diz onde ela está, mas eu acredito que ela já estava lá. Esse olhar para a Lua não perturbou o estado da Lua, a posição dela. Tá certo? Em mecânica quântica, isso é crucial. Isso significa, deixa eu só completar, eu já abro para a pergunta, isso significa o seguinte: uma das implicações disso é esse famoso colapso, que é um dos grandes, digamos assim, um dos grandes vilões de qualquer tentativa de computação quântica, que é o seguinte: você tem lá a característica quântica da superposição. O spin pode ser mais E e menos E simultaneamente. Toda vez que você mede, toda vez que você tenta olhar, você destrói essa superposição. No final da tua observação, o resultado, por exemplo, é só spin mais. Em outra medida, o resultado pode ser só o spin menos. Mas o fato de você olhar para o sistema destrói aquela característica que é fundamentalmente quântica, que é a superposição. Sua pergunta? Se eu remover a terceira caixa ali, continua no mesmo esquema? Continua saindo menos e mais. Essa caixa terceira aqui foi só para mostrar que se eu medir o mesmo tipo, fizer o mesmo tipo de experimento, então é consistente com aquela minha noção clássica de que aqui, olha, só tem gente com spin negativo na direção X, numa nova medida vai continuar só com negativos, não vai sair ninguém com positivo. Né? Porque eu medi é a mesma experiência. Mas daqui para aqui, olha, daqui para cá eu estou fazendo uma experiência diferente no meio. E essa experiência diferente perturba o estado do sistema. Mais questões? Sim. Se no final do SGZ ali você colocar outro SGX, vai destruir de novo. Vai destruir de novo. Toda vez que você faz medidas consecutivas de observáveis em direções distintas, a gente chama de observáveis incompatíveis em mecânica quântica, a destruição do estado acontece. A medida perturba o sistema. Tá certo? Próximo, por favor. Mais dois ingredientes cruciais nesse glossário de mecânica quântica aí. Isso aqui também. Os físicos teóricos acreditam que não é possível fazer computação quântica sem esse fenômeno chamado de emaranhamento. O que é emaranhamento? Bom, emaranhamento é o seguinte: agora eu tenho duas partículas, não estou mais falando de uma só, estou falando de duas.
Então, veja, eu tenho o vetor estado da partícula a partícula que vai ser mandada para o laboratório da Alice, e a partícula B, que eventualmente vai ser mandada para o laboratório do Bob. Tá certo? São partículas diferentes, duas partículas. E você consegue criar na natureza estados que conservam esse magnetismo. Então veja, o magnetismo total, o spin total vai ser zero. Você consegue criar isso no laboratório. Para que o spin total seja zero, ou o spin da Alice é positivo e o do Bob é negativo, ou o contrário. A soma dos spins tem que dar zero. Tá certo? Só que em mecânica quântica, lembre-se do princípio da superposição. Você pode ter as duas situações em superposição, simultaneamente. Então agora, isso aqui é um estado estranho. Não tem intuição clássica para ele. Porque aqui você está dizendo o seguinte: o estado quântico ele tem as duas coisas simultaneamente. A partícula da Alice está assim e assim ao mesmo tempo, spin up e spin down. E a partícula do Bob está assim, simultaneamente, para baixo e para cima, ao mesmo tempo. Então isso é o que a gente chama de emaranhamento, na verdade, é um estado como esse, e é o fato de que você não consegue escrever esse estado como um produto direto de dois vetores. Né? Então você não pode mais pensar que a realidade no laboratório da Alice é descrito por um cara como esse, e nesse laboratório por um cara como esse. Você não pode pensar na realidade como sendo um produto de duas realidades separadas. Você tem que pensar num estado que como se essas realidades estivessem entrelaçadas, emaranhadas. E isso tem uma consequência bizarra, que é a não localidade. O que é a não localidade? Se o laboratório da Alice e do Bob estiverem separados, sei lá, um no Japão e outro aqui no Brasil, ou sei lá, um em cada lado, um em cada galáxia, um numa galáxia e Bob na outra galáxia. Qual é a implicação disso? A implicação é o seguinte: lembre-se, quando a Alice fizer uma medida, se ela obtiver spin mais, o colapso da função de onda vai levar o estado do Bob para o spin menos, necessariamente. Então, se ela medir para cima, o Bob, lá do outro lado do universo, instantaneamente, e é isso que é o bizarro, vai obter spin para baixo. Se ela fizer uma medida e obtiver spin para baixo, do outro lado do universo, o spin do Bob vai estar para cima. Veja o seguinte, o que eu estou dizendo para você: se eu fizer uma medida num laboratório aqui no Brasil, alguma coisa acontece instantaneamente no laboratório no Japão. Isso é bizarro. Isso confronta a teoria da relatividade de Einstein, né? Porque o Einstein dizia, não, qualquer influência física pode se propagar de um lugar ao outro, no máximo com a velocidade da luz. Mas aqui a gente está falando de efeitos instantâneos. É como se a velocidade de propagação desse distúrbio fosse infinito. A boa notícia é que metade dos físicos não acredita nisso, a outra metade acredita. Não, a natureza é não local. Então veja, nós estamos num momento em que nem mesmo os físicos concordam completamente com a interpretação dessas coisas. Agora, uma coisa é certa, isso é consensual. Esses efeitos são importantes para a computação quântica, criptografia quântica, teleporte de um estado para outro. Hoje os físicos já sabem mandar o estado de um elétron que está aqui no Brasil, fazer esse estado ser teleportado para um elétron que está lá no Japão. Logo, assim que esse estado vai para lá, aquele elétron que está no Japão passa a ser o elétron que estava aqui. Esses elétrons são indistinguíveis, têm a mesma massa, a mesma carga, o mesmo spin. Então, o que define a identidade de um elétron é o seu estado. Se você teleporta o estado, então aquele elétron que está lá passa a ser o elétron que estava aqui. Bom, tem uma série de desdobramentos filosóficos isso, mas não é o caso. Deixa eu seguir. Bom, esse é o Irving Schrödinger, é um dos pais fundadores da mecânica quântica. Aquela equação recebe o nome dele, equação de Schrödinger. E aqui entra essa história do gato de Schrödinger, talvez você já tenha ouvido falar a respeito.
Schrödinger propôs um paradoxo conceitual que é o seguinte. Digamos que você tenha dentro de uma caixa um núcleo radioativo e você tem a seguinte montagem. Se esse núcleo decair, ele vai emitir radiação. Essa radiação liga esse dispositivo deixa cair um martelo, aqui tem um frasco de veneno, aí o gato vai inalar esse veneno e morre. Por outro lado, se o núcleo radioativo não decair, não sai radiação, o dispositivo não deixa o martelo quebrar o frasco e o gato permanece vivo. 1 é o estado em que o núcleo não decaiu. 0 é o estado em que o núcleo decaiu. Ora, de acordo com a mecânica quântica, é possível haver uma superposição. O núcleo pode decair e não decair simultaneamente. Logo, pode acontecer então de ele não tendo decaído o gato estar vivo, ao mesmo tempo em que ele tendo decaído o gato está morto. Então, aí o Schrödinger propôs o seguinte, olha, que história é essa? Você está dizendo que eu posso pegar um gato, colocar numa caixa, e depois de alguns segundos, ele vai estar vivo e morto simultaneamente? Isso é muita ficção científica, mas veja, isso é o que essa matemática está dizendo. Existe uma solução para esse paradoxo? Existe, foi proposta, entre outros, por esse físico polonês, o Zurek. Ele diz o seguinte: antes dessa proposta, acreditava-se que a mecânica quântica, de gatos vivos e mortos valia num regime e a física clássica vale no outro regime, e você não sabe muito bem onde está essa separação, quando que você tem que aplicar uma teoria e outra, né? E aí a física clássica diz que não, os gatos vão estar sempre ou vivos ou mortos, né? E que objetos microscópicos podem estar vivos e mortos simultaneamente, né? Agora, o que o Zurek fez, Zurek e colaboradores, foi dizer o seguinte: não, a gente pode colocar todos os fenômenos que a gente observa segundo a descrição quântica. Só que para isso você tem que lembrar de incluir o meio ambiente. E aí a promessa dessa teoria é o seguinte: se você lembrar que o gato, o núcleo, não está completamente isolado, eles têm contato com as moléculas de ar, com a superfície da Terra, e etc, 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 você mostra, usando só mecânica quântica, que o estado do seu sistema ele acaba evoluindo para uma coisa que não tem os termos de vivo ou morto, porque essa exponencial, que à medida que o tempo cresce, mata esses termos. Isso é o que a gente chama de efeito de descoerência. É a ideia de que o ambiente ele mata as características quânticas. E é isso que explica, por exemplo, por que para vocês eu pareço um sujeito clássico, localizado. Porque veja, se eu sou formado por partículas quânticas, e uma partícula quântica pode estar aqui e ali ao mesmo tempo, por que então que eu estou sempre aqui, e não aqui e ali, para vocês? Né? A ideia é porque as partículas do ambiente produzem essa descoerência, elas roubam essa propriedade quântica, então eu fico essencialmente clássico. Por que é importante apontar esse fenômeno? Porque, veja, se você um dia quiser construir um computador quântico, você precisa tomar cuidado com a descoerência. Porque a descoerência vai levar o seu comportamento quântico a um comportamento clássico. Se o seu computador quântico não estiver suficientemente isolado do meio ambiente, o seu computador vai, em poucos segundos, trabalhar como um computador clássico. Qual é a escala desse tempo de decoerência? Da ordem de frações do segundo. Pode ser até 10 a menos 9 segundos. Ou seja, você prepara o computador para ele ser quântico, em 10 a menos 9 segundos ele já virou clássico. Ele já está funcionando como um computador qualquer. Então isso é um objeto, isso é um fenômeno para o qual você tem que olhar com cuidado. Próximo. Resumindo, está terminando aqui a parte de mecânica quântica, agora eu vou entrar na parte de computação quântica. 2 mensagens para levar para casa. A primeira é essa aqui, ó. Quando você deixa um sistema físico evoluir livre do ambiente, segundo a equação de Schrödinger, ele vai produzir e preservar
essas estranhezas quânticas: superposição, emaranhamento, não localidade. Por outro lado, toda vez que você mede o sistema, ou você deixa o sistema interagir com o ambiente, você destrói essas características quânticas. Tá certo? Essa é a mensagem importante técnica. Muito bem, vamos seguir? Muito bem, entramos agora na computação quântica. O que um físico teórico entende por computação quântica? Primeira coisa, você precisa definir o que é o seu bit quântico. Né? Então, o que seria um bit clássico? O bit clássico é um sistema que pode ter dois estados, um sistema de dois níveis. Um estado eu chamo de 0, o outro estado eu chamo de 1. Então, uma moeda de R$1, ela seria um bit clássico. Se sair cara, eu digo que isso representa 0. Se sair coroa, eu digo que isso representa 1. Então, se eu utilizar uma moeda, isso faz às vezes de um bit para mim. Isso carrega essa unidade básica de informação na física clássica. Tudo bem? E o bit quântico, o qubit, ou quantum bit, o que seria? Bom, tentei dizer para vocês que em mecânica quântica eu posso ter estados de superposição. Então agora, o meu qubit, ele pode ser uma superposição de 0 e 1. Veja, eu não estou falando que ele é 0 ou 1, eu estou falando que ele é 0 e 1 ao mesmo tempo. Então isso é um estado que existe no mundo quântico, que não existe nessa física clássica. Então é isso que eu estou chamando de qubit, tá certo? É um estado quântico que é uma superposição daquilo que seriam dois estados mutuamente exclusivos na física clássica, tá certo? Quando você repara isso, você ganha uma espécie de, aquilo que a gente costuma chamar de escalonamento quântico. A ideia é a seguinte, veja só. Digamos que eu tenho agora 2 bits clássicos, tá certo? 2 moedas. Então, quando eu vou guardar uma informação, eu poderia preparar o estado do meu sistema assim, ó. Posso ter as 2 moedas no 0, uma no 0, outra no 1, uma no 1, outra no 0, a outra no 1 e 1, tá certo? Cada um desses estados é possível com esses 2 bits clássicos. Eu digo lá para o meu computador, ó, considere essa mensagem, 0 e 1. 0 e 1. Tá certo? E aí eu posso, usando o meu computador clássico, fazer operações com esses 2 registros aqui, 0 e 1. Tá certo? O que a mecânica quântica diz é o seguinte, os qubits, se eu tiver 2 qubits em mecânica quântica, eu posso, na verdade, trabalhar com todos esses estados simultaneamente, por causa do princípio de superposição quântica. Então agora um estado de um qubit pode ser isso aqui, ó. Então agora repara, né? No computador clássico, se eu quiser trabalhar com essa mensagem, eu tenho que carregar essa mensagem e trabalhar com ela. No computador quântico é como se eu pudesse carregar as 4 mensagens clássicas de uma vez só e fazer operações com todas elas de uma vez só. Sim? Os estados são estáveis? Ou seja, 0, uma vez que é 0, continua 0, uma vez que é 1, continua 1, uma vez que é 0 e 1, continua 0 e 1, ou eles podem migrar ali no meio do caminho? Então, aqui a gente está aqui nos primórdios da computação quântica, eu estou dizendo para vocês que eu estou assumindo um sistema ideal, que tudo é estável. Mas existe, eu já vou mencionar isso, existe toda uma fatia de pesquisa que trabalha justamente com a correção de erro em computação quântica. Então, certamente isso é vital, mesmo porque, como eu mencionei, muito obrigado, tem aquela questão da descoerência. Como o sistema quântico ele é muito sensível, qualquer perturbação poderia mudar esse estado aqui de 0 para 1, aí você tem um ruído, certo? Então, realmente, você precisa cuidar disso. Por enquanto, eu estou assumindo a situação ideal, tá certo? Só para a gente entender o conceito por trás disso. Muito bem. Agora, o que é interessante nesse estado aqui é o seguinte, se você preparou esse estado no seu computador quântico, repara que conhecer esse estado aqui implica que você tem que conhecer todos esses números complexos que estão aqui. Tá certo? É isso que significa preparar o estado do sistema.
Então você precisa de informação para 2 qubits de 2 ao quadrado números complexos. Lembra que isso aqui é um vetor complexo, né? Se você tiver 3 qubits, o estado de desses 3 qubits pode ser uma coisa como essa. Então significa que para você conhecer de fato o estado desse sistema, você precisa de 2 na 3 números complexos para definir esse estado. Se você tiver n qubits, você vai precisar de 2 na n. Então veja, a informação que esse estado do qubit carrega, de algum jeito, né, para que eu possa dizer assim, eu conheço esse estado, eu preciso ter informação de 2 na n números complexos. Se eu tiver um computador com 100 qubits, o resultado é esse número que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é o número de números complexos que eu precisaria conhecer para dizer que eu sei qual é o estado do meu sistema. Digamos que você quisesse escrever numa folha de papel esses números aqui, para você dizer assim, não, eu sei qual é o estado do meu sistema. Ou então, melhor ainda, digamos que você quisesse colocar num computador clássico toda a informação desses números aqui. Você precisaria guardar a informação de todos esses números. Só que esse número que está aqui, pessoal, é maior do que a quantidade conhecida de átomos no universo observável. Ou seja, se você quisesse guardar todas essas informações aqui, suponha que você conseguisse guardar um desses números em cada átomo, você precisaria usar todos os átomos do universo para codificar esses números aqui. Que obviamente é impraticável. De qualquer maneira, isso aqui dá uma ideia de algo que diz assim para a gente, talvez a mensagem aqui seja essa, olha, no estado de qubits, esse estado de qubits consegue carregar uma grande quantidade de informação, mais do que isso ainda. Quando você resolve a equação de Schrödinger para um estado como esse, ao aplicar a evolução, você aplica a evolução simultaneamente em todos eles. Então, uma operação de evolução, uma conta que você faz com esse vetor, você faz ao mesmo tempo com esse. Então, isso é o que a gente costuma chamar de paralelismo quântico. É o fato de que, ao fazer uma transformação unitária nessa tua mensagem, na verdade, você consegue fazer simultaneamente em todas essas mensagens. No computador clássico, você faz ou nessa, carrega, né, os seus registros aqui, faz a operação, depois você carrega de novo, faz a operação de novo, né? Ao passo que aqui no quântico você tem essa espécie de paralelismo que é garantido a você pela equação de Schrödinger. Próximo, por favor. Outra coisa sobre as bases da computação quântica, né? Então aqui a gente tem uma placa, um circuito impresso, vocês sabem que, essencialmente, o que você precisa lá dentro do computador, me perdoem essa visão do físico teórico, certamente tem muito mais, vocês podem me contar, eu sei muito pouco sobre isso, mas a ideia é, você precisa de portas lógicas, que estão lá dentro desses circuitos integrados, que tem vários deles aqui. Essas portas lógicas, o que elas fazem? Elas transformam a informação, elas manipulam a informação. Tá certo? E você precisa de fios, né, para levar aqui a saída, essa voltagem, ou essa corrente, de uma porta lógica para outra. Então, o transporte de informação é feito com fios e a manipulação com portas lógicas. O análogo disso na computação quântica seria o seguinte, as portas lógicas, está aqui embaixo, não vai dar para todo mundo ver, seriam transformações unitárias via equação de Schrödinger. Então, é quando você aplica a equação de Schrödinger e faz o estado evoluir. Isso é a manipulação do qubit. E os fios seriam a evolução unitária no espaço vazio. Porque, veja, eu estou falando de um átomo. O meu qubit é um elétron, por exemplo. Então, a história eu não vou colocar o elétron num fio. Eu estou falando de um computador que só tem elétron. Entende? Eu estou numa escala de miniaturização tal
que eu não estou mais concebendo esses objetos macro. Eu estou falando de espaço vazio, elétron ou spin, qualquer coisa assim. Tá certo? Então o fio, o condutor da informação é a evolução do elétron no espaço vazio. Tomara que o espaço esteja vazio, porque se tiver outros objetos, você tem a descoerência e você tem as flutuações no seu qubit. Próximo, por favor. Um exemplo. O exemplo mais simples é a porta NOT, né, a negação. Né? Você sabe que a porta NOT, se você entra com bit 0, sai 1 do outro lado. Né? Voltagem 0, sai 5 volts do outro lado, qualquer coisa assim. Né? Entra com o sinal 1, sai 0 do outro lado. O que é a porta NOT do ponto de vista da computação quântica? É o seguinte, é um spin, é o seu qubit. Se o spin está para baixo, ele é o 0. Você joga esse cara na porta, na evolução unitária, que seria o quê? Seria um sistema com magnetismo, um campo magnético ali. Esse magnetismo, o spin vai interagir com o campo magnético, e se você for esperto em desligar o campo magnético na hora certa, esse spin que está rodando vai sair assim. E aí você tirou ele do estado 0 e pôs no estado 1. Isso é uma porta NOT do ponto de vista físico. Tá certo? Matematicamente, você tem lá uma representação matricial, vocês têm álgebra linear no curso, então isso não deve ser tão estranho para vocês. Vocês podem representar qualquer transformação unitária de um vetor através de uma matriz. Certo? Só lembrando, né? Lembre-se que aqui em mecânica quântica eu posso ter também um estado em que o spin está 0 e 1 simultaneamente. Aí essa porta lógica faria um flip simultâneo dos dois. Tá certo? Próximo. Aqui tem outras portas que os físicos já sabem fazer no laboratório. Então tem essa porta X, que é a porta NOT, que acabei de mostrar. Tem uma porta de inversão de fase que troca esse sinal. Você pode achar que isso não é muito, mas isso torna esse estado ortogonal a esse. Então ele está completamente diferente do estado de entrada. Tem uma porta extremamente importante na física, na computação quântica, que é a porta Hadamard. O que ela faz? Ela pega esse qubit e transforma numa superposição, pega esse aqui e transforma também numa superposição. Tem uma porta que a gente também consegue fazer no laboratório, que é a C-NOT, né, Control NOT, que é o não controlado. Imagino que vocês conheçam, né? Você tem um bit de controle, e aí você, dependendo do valor do bit de controle, você muda ou não esse bit alvo. Então, essencialmente, isso corresponde a uma soma módulo 2, tá certo? Então, se esse cara é 0, ele não faz nada com esse bit, então a saída vai continuar sendo 0. Se esse cara é 1, ele troca o valor desse bit, tá certo? Então, se entrou 0, sai 1, se entrou 1, sai 0. Então, isso a gente já sabe fazer no laboratório. Isso é bacana porque já foi demonstrado que você consegue um conjunto universal de portas quânticas. Isso significa que, se você usar essas 4 portas quânticas aqui, essas duas de fase, o C-NOT e a porta Hadamard, você consegue fazer qualquer operação unitária como uma combinação delas. Certo? Então, qualquer operação, qualquer transformação lógica pode ser feita como uma combinação delas. Isso é um resultado matemático importante. Próximo. Deixa eu ver como é que está o meu tempo aqui. Tem uma coisa interessante, eu vou ser rápido nesse slide, posso voltar mais tarde, que tem a ver com uma característica particular da informação quântica quando comparada com a informação clássica. É claro, a informação quântica não pode ser clonada, então não tem, isso é um teorema, não tem como você inventar um circuito que faria o mesmo que esse circuito clássico faz aqui. Né? Se você pegar uma C-NOT aqui, entra com bit 0 aqui, tá certo? E você entra com bit 0 ou 1 aqui, o que sai no X é o mesmo que entrou, e o que sai aqui é a soma módulo 2. Então, se esse cara é 0, o que vai sair aqui é exatamente o X. Então, obviamente, esses dois caras na saída têm a mesma informação desde a entrada. Então, você clonou a informação classicamente. Isso é impossível quanticamente, isso está demonstrado.
Então isso implica alguns cuidados na hora de trabalhar com a informação quântica. Próximo. Aqui tem um exemplo de paralelismo quântico, que é o seguinte. Então, de novo, você pode pensar aqui, olha, que você tem uma caixa preta, né, uma operação lógica aí. O bit x continua sendo o que era. O bit y é uma soma módulo 2 do y com uma função do x. Então, digamos que eu tenha construído essa porta. A gente já sabe fazer isso no laboratório, mas digamos que você tenha isso. A ideia é a seguinte, né? Classicamente, você teria que aplicar, para calcular o f de 0 e de 1, você teria que entrar com o 0 e calcular o f, entrar com 1 e calcular o f de 1. Quanticamente, se você preparar um sistema como esse, em que nessa entrada aqui você colocar a superposição, o que você tem no final do dia, com a aplicação dessa porta, é que você vai ter o bit 0 com o f de 0 e o 1 com o f de 1. Isso significa que o estado de saída, a partir de uma única aplicação dessa porta, já tem o cômputo das duas f's de uma vez só, numa rodada só. Tá certo? Obviamente você pode dizer assim, não, tudo bem, você conseguiu criar a superposição, mas na hora de obter essa informação você tem que medir. Na hora de medir, eu acabei de falar para vocês, há alguns instantes, que você tem um colapso. Então, na hora de medir, ou você obtém essa informação, ou essa. Então, aí no final do dia você pergunta, tá bom, mas daí, qual é a vantagem que eu levo de ter calculado as duas simultaneamente, se na hora de medir a informação, de obter o resultado, ou eu vou obter uma ou outra? Isso, aparentemente, não traz vantagem. É aí que entra em jogo a noção de algoritmo quântico, que é uma área importantíssima da computação quântica. Próximo. E aqui tem um exemplo do algoritmo mais básico da computação quântica, que é o algoritmo de Deutsch, que faz o seguinte: se além de aplicar aquela porta, você usar aqui, olha, espertamente algumas outras portas, por exemplo, aqui a porta Hadamard, o que você obtém na saída é esse estado aqui, ó. E esse estado ele tem uma propriedade global desse cálculo da função. Porque se você medir esse estado aqui, olha, você vai obter como resultado uma coisa que já tem em si o cálculo do f de 0, o cálculo do f de 1, e além disso a soma dos dois módulo 2. Então é como se você conseguisse fazer essas três operações utilizando essa única rodada nesse algoritmo quântico. Então, isso começa a sugerir para você que você tem o speed up, né, uma aceleração, digamos assim, no tempo de computação, se você tiver um algoritmo apropriado. E aí vem uma questão delicada. São poucos os algoritmos conhecidos, não é fácil, né, transformar essa velocidade do paralelismo quântico em algo que seja facilmente acessível por uma medida. Isso não é simples. Isso aqui, é claro, é simples nesse exemplo particular, de 2 qubits, mas num caso útil é um negócio complicado. Para vocês terem uma ideia, esses são, grosso modo, todos os algoritmos quânticos conhecidos hoje. Tá certo? Então, é da ordem de uma dezena. Certo? Então, produzir um algoritmo quântico não é um negócio simples. 2 são os mais famosos, provavelmente vocês já ouviram falar. Um deles é o algoritmo de Shor. Esse algoritmo ele é muito empolgante. Por quê? Porque ele diz a você que, através desse algoritmo, num computador quântico, você conseguiria pegar um número inteiro grande e fatorar nos seus números primos com uma quantidade de passos que é simplesmente polinomial no número de bits desse número de entrada. Isso é muito mais rápido que os algoritmos clássicos conhecidos que fazem isso num tempo polinomial, ou, exponencial, ou superpolinomial, na verdade. Então, desse algoritmo do Shor, a partir desse algoritmo, as pessoas falaram, opa, existe de fato
se você for esperto o suficiente e conseguir criar um algoritmo esperto o suficiente, existe sim potencial nessa computação quântica. Aqueles de vocês que já ouviram falar do sistema RSA de criptografia, essencialmente ele é baseado na dificuldade que você tem de pegar um número quântico, um número inteiro grande, e fatorar em seus números primos. Isso é um problema complexo, você demora muito tempo para fazer isso. A promessa é que o dia que esse computador quântico estiver trabalhando, você vai conseguir fazer isso num tempo pequeno. Tá certo? E aí você, obviamente, estaria ameaçando o sistema de criptografia. Bom, não preciso nem dizer também que, obviamente, os teóricos já trabalharam nisso e já propuseram um protocolo de criptografia quântica que seria seguro contra ataques de espiões. Então você também tem um formalismo de criptografia baseado em qubits, que aí se tiver um espião que tentar sondar aquilo, lembra, o ato de medir destrói a coerência. Então aí você vai ser capaz de perceber com esse protocolo que tem alguém espionando sua mensagem. Então, claro, não existem muitos sistemas de criptografia prontos no mundo, eu acho que existe um que já foi publicado, mas também não está em escala comercial, obviamente, mas a solução teórica está pronta, tá certo? Tem também o algoritmo de Grover, que é um algoritmo de busca de um elemento numa base desordenada, numa lista desordenada, e também o que esse algoritmo mostra é que você também consegue fazer isso com um número menor de questões. Né? No algoritmo clássico você precisaria N tentativas, N questões para achar qual o elemento desejado. No algoritmo quântico, de acordo com esse Grover, né, você conseguiria fazer isso com um número de passos que vai com raiz de N. Certo? Próximo. Bom, e aí a pesquisa na área de computação quântica, da maneira como eu entendo hoje, ela tem duas vertentes centrais, né? Essencialmente do software, que é esse slide que eu acabei de apresentar para vocês. Então existe uma busca por algoritmos quânticos, tá certo? Como eu acabei de dizer para vocês, não há muitos, então as pessoas estudam isso, tem uma fatia significativa da comunidade trabalhando com isso, não só físicos, cientistas e engenheiros da computação e matemáticos também, tá certo? E a outra área é justamente o hardware, né? Como de fato implementar isso no laboratório, como fazer um processador quântico, né? Então veja, os desafios passam justamente por controle e manipulação dos qubits, mas também pelos sistemas de proteção de ruído. Você precisa ter isso, inclusive protocolos de correção de erro. Então já existe também protocolos que seguramente, né, mesmo que você não consiga eliminar a descoerência completamente, esses protocolos te ajudam a reduzir o erro. Tá certo? Bom, e também tem uma área aqui sobre a qual não vou falar, a gente pode discutir um pouco mais no final, mas também tem uma área de pesquisa que vai na direção de transmissão e armazenagem dessa informação, né? Obviamente, se você tem os seus qubits e tem lá uma informação estocada, você quer deixar aquilo armazenado por um certo tempo, isso é do seu interesse, e você quer saber transmitir isso por canais que podem estar sendo espionados ou não, canais de ruídos e assim sucessivamente. Nos próximos slides eu vou focar apenas nesse tópico aqui, ó. O que nós sabemos fazer hoje em laboratório para controlar e manipular esses sistemas quânticos. Então veja, só para dizer para vocês que isso é levado muito a sério, o Prêmio Nobel de Física de 2012 foi dado a dois físicos, um norte-americano, David Wineland, e o Serge Haroche, francês. E esses dois caras mostraram que é sim possível você controlar um qubit, deixá-lo armazenado, sei lá, da ordem de 1 minuto até, que é um tempo enorme do ponto de vista do que você consegue fazer com as operações quânticas. Né? Se você imaginar que uma operação quântica de flip, do spin, qualquer coisa assim, pode demorar da ordem de 10 na menos 6 segundos, se você tiver 1 minuto, você pode fazer muitas dessas operações. Tá certo?
E eles mostraram que você pode controlar esses caras através da seguinte experiência. O David Wineland mostrou que você pode armadilhar íons. Então isso que vocês estão vendo aqui no meio é um conjunto de íons, né? Átomos que tiveram alguns dos seus elétrons arrancados, então eles têm carga positiva, e aí você faz uma armadilha em volta dele aqui, olha, uma armadilha eletromagnética, e você consegue deixar esses caras paradinhos lá. Claro que você tem que baixar a temperatura do laboratório para evitar efeitos térmicos, senão você não consegue usar os seus qubits. E aí, quando você quer colocar o qubit 0 ou 1, qualquer coisa assim, você joga lasers aqui. Então, veja, você aprisiona eletromagneticamente e você controla os seus bits quânticos jogando luz, jogando fótons, né? O Arroche, que é o francês, ele faz uma coisa diferente. Ao invés de aprisionar matéria, que são átomos, ele aprisiona luz. Então ele tem aqui duas cavidades metálicas muito polidas que funcionam como espelhos. Então se você jogar a luz lá dentro, ela fica refletindo lá por 1 minuto. Isso, como eu já disse, é um tempo estrondoso e isso garante a você que você pode, em princípio, utilizar esses quanta de luz para tentar fazer o seu qubit. Na hora de gerar os qubits, ele faz o contrário do que faz o Wineland. Ele joga átomos para mudar o estado do fóton. Aqui, o Wineland joga fóton para controlar o estado dos átomos, né? Então são técnicas complementares. Próximo. Os próximos slides eu vou mostrar que são técnicas bem sucedidas, em particular do ponto de vista dos íons, não dos fótons. Os fótons são muito mais sensíveis que os íons, né? Então aqui, ó, em 95, David Wineland mostrou que você consegue fazer uma porta NOT, na verdade CNOT, né? A Controlled NOT, usando esse sistema de íons. Então está aqui o resultado experimental, isso é uma revista de grande prestígio em física, né? Então, ok, está demonstrado já há 2 décadas atrás que você consegue fazer uma porta NOT com íons, né? Próximo, por favor. Aí, aquilo foi em 95, em 2002 eles publicaram uma Nature com uma proposta teórica de tentar fazer agora uma espécie de processador, né, em que eles teriam aqui uma região de memória, uma região de interação, e aqui tem uma série de eletrodos que aprisionariam esses íons, transmitiriam esses íons para essa ou para aquela região e fariam esse processamento. Então isso é uma proposta teórica de 2002, próximo. Em 2004, eles realizaram, então isso aqui é experimental, foi dentro do laboratório, com os íons, né? Eles realizaram um protocolo de correção de erro, né? Então eles mostraram que de fato é possível fazer aqui, olha, com um circuito como esse aqui, manipular esses qubits e manter essa informação se você utilizar um determinado protocolo. Também foi publicado na Nature. Próximo, por favor. Em 2008, eles já mostraram mais avanços, né? Então aqui tem uma foto bem aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver, mas você tem aqui, olha, uma cadeia de 8 íons de cálcio. Então eles estão dizendo para nós aqui o seguinte: eu posso colocar quantos íons eu quiser ali, consigo controlar esses caras. Isso aqui é uma foto tirada com CCD, então joga luz, vê a luz voltando e filma, né? Então é realmente uma foto desses qubits, e eles mostram que eles conseguem fazer inclusive uma espécie de pré-circuito aí, né? Com essas armadilhas, e mostram que controlam isso com lasers. Então isso aqui também foi uma das em 2008, né? Então uma espécie de protótipo. Próximo. Aí cadê o ano aqui? 2009, eles realizaram, então também isso aqui no laboratório, um processador quântico, só que com 2 qubits, tá certo? Estamos longe ainda dessa escala comercial, digamos assim, né? Mas eles mostraram que eles conseguiam utilizar lá um conjunto universal de portas lógicas
E com esses 2 qubits, eles implementavam qualquer de 160 operações escolhidas aleatoriamente. Então, você quer lá uma determinada conta para fazer com esses caras, você vai lá, programa esse conjunto de portas lógicas e consegue fazer essa computação para 2 qubits, certo? Nossa. Então, veja, isso foi 2009, né? Então, isso é o que se consegue fazer com íons. Tem outras, os íons, né, eles trabalham com essa propriedade spin, mas tem outras propostas aí ao redor do mundo para trabalhar com a carga do elétron e com fótons. Tá certo? Aqui tem uma estimativa que é interessante, que é o seguinte: essa coluna aqui é o tempo de descoerência. Isso aí te diz o seguinte: quanto tempo você consegue manter o sistema em regime quântico sem que ele seja perturbado pelo ambiente. Então, repara que esses tempos são pequenos. Isso aqui está na escala de segundos. Então, essa armadilha iônica, veja que depois de 1/10 de segundo, você já perdeu a coerência. Então, só que veja qual é o tempo de cada operação quântica. Para essa armadilha, o tempo é 10 na menos 14. Então, em 10 na menos 14, você faz uma operação. Aplica uma determinada porta lógica. Isso te dá, né, aqui, olha, nessa última, se você dividir esse tempo por esse, te dá um número que é 10 na 13 operações lógicas antes que o seu computador perca a coerência quântica. Então ele vai continuar, a promessa é que ele vai continuar funcionando quanticamente nesse 10º de segundo, mas isso seria suficiente para fazer 10 na 13 operações. Muito bem, esse é o estado da arte. Próximo, por favor. E aí eu vou para as perspectivas. Será que a gente só está nessa história de brinquedo ainda? 2 qubits, eu estava falando para vocês no começo de miniaturização, mas para eu fazer uma porta-noite eu preciso de magnetos. Que miniaturização é essa? Eu preciso colocar um desse tamanho para poder girar o flip, né, para fazer uma porta-noite. Que história de miniaturização é essa? Onde nós estamos exatamente entre o sonho e a realidade? Essa é a pergunta que eu queria mostrar para você. Bom, a ideia é que a comunidade científica foi pega de surpresa em 2011. Isso aqui é um paper publicado na Nature, certo? Se você olhar aqui as afiliações desses autores, a maioria esmagadora não é da academia, eles são dessa D-Wave Systems, é uma empresa canadense, D-Wave Systems, que publica nesse artigo a ideia de que eles teriam um computador quântico de 128 qubits, né? Quantum bits, certo? E que eles teriam realizado um protocolo chamado Quantum Annealing, que é um protocolo de otimização, utilizando spins manufaturados. O que é isso? A ideia é o seguinte: segundo eles tiveram uma sacada genial de propor um qubit diferente de todos aqueles que tinham sido propostos até então. A ideia é a seguinte: o qubit deles é um anel supercondutor de nióbio, e nesse anel é o seguinte: se você colocar uma corrente para girar lá, como ele é um supercondutor, não tem resistência elétrica, essa corrente vai ficar aí permanentemente, durante muito tempo. Só que lembre-se, quando você faz uma corrente girar num anel como esse, isso gera um campo magnético. Esse campo magnético gerado é indistinguível daquela noção de spin que eu falei agora há pouco. O spin também é um ímã, assim como uma corrente girando aqui produz um ímã. Tá certo? E esse anel supercondutor aqui, ele é muito esperto, ele é construído com uma função especial, uma junção especial, que permite tunelamento, de maneira que você pode ter elétrons girando no sentido horário e também, simultaneamente, no sentido anti-horário. Então aí você tem um qubit, ou seja, você tem tanto magnetismo para cima quanto para baixo simultaneamente. Então, a primeira grande sacada deles foi inventar um qubit novo
um qubit semicondutor, que consegue ser mantido, justamente porque é um semicondutor, consegue manter suas propriedades por tempos longos, na ordem de minutos, né? Segunda coisa, qual foi o protocolo que eles utilizaram, qual foi o algoritmo, qual foi o problema que eles resolveram, melhor dizendo. Eles resolveram o seguinte problema. Digamos que você tenha um vale, né, uma região em que você tem mínimos e máximos. Vários, numa região bidimensional. E eu pergunto para você, encontre para mim a região que você tem o menor mínimo, numa determinada área. Classicamente, o que você tem que fazer? Você tem que, né, dado uma estrutura física, você tem que ir andando e vendo. Ah, será que esse é o mínimo? Será que esse é o máximo? Onde é que eu estou? E a ideia que eles tiveram, grosso modo, claro, é que se você utilizar o tunelamento, o que é o tunelamento? É a possibilidade da partícula estar aqui, ela cruzar direto essa barreira sem precisar andar aqui por cima. Isso é o tunelamento que eu mostrei lá no começo. Então, segundo eles, isso produz um ganho de velocidade em relação a qualquer algoritmo clássico de otimização que você venha a propor. Veja, isso aqui foi publicado no dia 12 de maio de 2011, 12 de maio, próximo por favor. No dia 11 de maio, um dia antes, eles lançaram na página deles, eles são os sócios da companhia, dessa D-Wave Systems, né? Eles anunciaram no site, isso está escrito aqui, ó, anuncia o D-Wave One, computador quântico com processador de 128 qubits para a solução de problemas de otimização. Veja, é uma tarefa única que esse computador é dedicado a resolver, tá certo? Mas segundo eles é um computador quântico pela bagatela de 10 megadólares, né? Então, 10 milhões de dólares é o preço anunciado. Isso aqui é uma foto desse microprocessador de 128 bits. Só para dar essa informação para vocês, quer dizer, esses caras aqui que são os chefões lá agora, esses dois primeiros são administradores, são os caras que trazem o financiamento, etc. E esse pessoal aqui, esses últimos três, são o pessoal da parte científica. Né? Esse do meio aqui, ele é o único doutor do grupo, né? Aparentemente você não precisa ser doutor para ser bem sucedido na vida. E esses outros, todos os outros só tem bacharelado. Esse aqui ele é físico teórico. Esse Wall, ele tem um bacharelado em ciência da computação, né? Só para deixar vocês motivados nessa história toda. E esse cara tem formação em física e matemática, mas também em bacharelado, né? Só em nível de bacharel. Aí, o que esses cavaleiros fizeram? Então, veja que em maio, logo após a publicação e a divulgação, eles conseguiram o primeiro freguês. Então, veja, dia 25 de maio, essa Lockheed Martin aqui, que é uma companhia americana, né, de tecnologia, de área aeroespacial, etc., comprou esse D-Wave One. Né? Então, foi o primeiro freguês desse computador quântico. Aí, mais tarde, aqui está em 2012 já, né? Pesquisadores da Universidade de Harvard utilizaram esse computador quântico para resolver um problema acadêmico de conformações de proteína, né? Mas já nessa época, já no lançamento, fica essa questão. Realmente esse sujeito, esse dispositivo é um computador quântico? Né? Então, daria essa interrogação. Próximo, por favor. Outras coisas aconteceram desde a publicação desse artigo e desde a compra do computador, né? Então veja que aqui em cima, eles em 2012 anunciaram o Vesuvius, que é o D-Wave 2, né? Com 512 qubits agora. Lembre-se daquela conta lá que com 100 qubits já consegue uma quantidade de informação acumulada ali que é realmente astronômica. Aqui eles estão falando de 512 qubits. Em março de 2013, uma das... aliás, teve um workshop em Londres aqui, ó,
que eles mostraram que esse D-Wave aí, lá no processamento dele, em algumas etapas do processamento, tinha de fato emaranhamento. Isso já foi legal, porque as pessoas pensavam que isso não era realmente um computador quântico, porque afinal de contas, como é que você garante que ele está funcionando de acordo com as leis da mecânica quântica? Como é que você garante que não houve descoerência a ponto de transformar aquilo num computador clássico? Tudo isso as pessoas se perguntavam, não havia uma resposta clara para isso. Esse grupo aqui mostrou que havia emaranhamento. Ok, isso é um bom sinal. Em maio de 2013, essa consultora ela publica esses resultados mostrando que o Vesúvius é 3.600 vezes mais rápido que o melhor algoritmo que você pode colocar no computador convencional para resolver aquele problema de otimização. Então isso estaria mostrando uma espécie de speed up, né? uma melhora na performance devido às características quânticas. Aí tem aqui um segundo cliente da D-Wave Systems, em maio de 2013, nessa colaboração NASA, Google e esse conjunto de universidades, né? Eles lançam esse laboratório de inteligência artificial, que aqui trabalha com uma série de problemas interessantes, né? Dispositivos ativados por voz, desenvolvimento de medicamentos novos, modelamento de clima, otimização de controle de tráfego, robótica e assim por diante, utilizando esse D-Wave 2. Então, de novo, um caso em que você tem um cliente de peso, não são muitos os clientes que conseguem pagar 10 milhões de dólares e conseguem adquirir esse sujeito e aplicar esse tipo de coisa. E está anunciado no site da D-Wave, a versão 3, né, o D-Wave 3, que a promessa é que virá com 2.048 qubits, dos quais só metade estão realmente habilitados, mas se você quiser depois, eu não sei qual é o acordo, eles conseguem habilitar os demais. Mas ainda assim, diante de todo esse, digamos assim, esse mercado, entre aspas, bem sucedido da D-Wave, do ponto de vista fundamental, ainda tem essa pergunta, quer dizer, isso é realmente um computador quântico? A gente poderia dizer que finalmente na história da computação e da física a gente tem um computador quântico em funcionamento com escala importante, significativa, né? 512 qubits, 1000. Né? Então eu queria só mostrar para vocês que no ano passado vários artigos foram publicados sobre essa polêmica. Né? É interessante chamar a atenção que não é só o pessoal acadêmico que está envolvido. Tem gente da IBM, né, o primeiro artigo lá vocês conseguem ver, o Smith e o Smolin, são dois pesquisadores da IBM, que a IBM investe pesado nesse tipo de... Certo? E você vê o seguinte, olha só o que eles estão mostrando, né? Esse primeiro artigo aí de 2014, ele diz o seguinte, você consegue ter modelos clássicos cujo resultado estaria em excelente correlação com aquilo que você vê nos dados de entrada e saída desse D-Wave 1. Então eles estão dizendo o seguinte, olha, se você tem um modelo clássico que está em excelente correlação com os resultados desse D-Wave, pode ser que esse sujeito esteja trabalhando como um computador clássico. Não é? Aí a polêmica segue, veja no artigo de baixo, modelos clássicos discordam dos dados do D-Wave 1, eles não vão conseguir reproduzir todos. Próximo artigo. Se você olhar melhor, um tratamento melhor e sistemático dos erros, você vai ver que os modelos clássicos ainda conseguem reproduzir. Próximo, saiu ano passado nesse Physical Review X aqui, Physical Review X, né? Evidência experimental de que tem emaranhamento lá dentro. Então, ok, isso é um sinal forte de que isso está trabalhando quanticamente. E aí, mais outros dois artigos de 2015, e esses últimos dois também vêm atestar que o computador é quântico. Moral da história, nesse exato momento, antes da publicação de eventuais outros papers aí, parece haver concordância de que, de fato, o D-Wave 1 e D-Wave 2 são processadores quânticos de fato. Tá certo? Isso é o que se consegue apurar diante dessa polêmica toda.
Então agora eu tirei a interrogação, vamos assumir que isso de fato é um computador quântico. Deixa eu mostrar para vocês como é que esse sujeito é montado, né? Então, infelizmente meu laser pointer aqui já morreu. Mas essencialmente, aqui, ó, não sei se vocês conseguem perceber essas linhas verticais e linhas horizontais. São 4 na vertical e 4 na horizontal. Isso é o que eles chamam de célula unitária do processador, que tem 8 qubits aí. Os qubits, esses anéis condutores, eles estão justamente nessas linhas, tá certo? Mas veja, nessa célula unitária você coloca 8 qubits. O processador deles tem 512. Logo você precisa de 64 dessas células unitárias para compor esse chip. Tá certo? Esse é o processador quântico. Se você quiser uma noção de escala, ele tem uma mão humana, né, e aqui está o chip, esse processador quântico. Certo? Esse pacote, esse invólucro todo aí é justamente para fazer a temperatura baixar, né? Aqui você tem também uma foto do sistema de criogenia, porque lembra, o qubit deles é um nióbios, é supercondutor. Ele só vira supercondutor numa temperatura abaixo de 1 dezena de Kelvin. Então eles têm que fazer um sistema criogênico para baixar a temperatura até 10 milikelvin, é muito próximo do zero absoluto, 10 milikelvin. Então veja, esse sujeito vai dentro desse invólucro, esse invólucro vem nessa câmara criogênica, próximo, e aí no final do dia, na hora que você monta todas as peças, esse trambolho preto aí é o computador quântico. Supostamente o primeiro computador quântico que tem notícia, né, o D-Wave. Aqui você vê a interface com o usuário, né? Esse aqui é um dos físicos do projeto, ele está lá mostrando que ali tem um consolezinho para ele trabalhar. A promessa, se você entrar nessa página aqui da empresa, é que ele aceita qualquer tipo de linguagem de programação, tem controle, tem acesso remoto, etc. E ele tem esse tamanhão todo que vocês estão vendo aí, claro, porque essencialmente a maior parte desse volume é devido a isolamento contra o campo magnético da Terra, né? Porque lembra, os seus qubits trabalham com o campo magnético, você não pode ter interferência do campo magnético terrestre, que aí você tem uma fonte enorme de ruído. Mas também isolamento térmico. Então é interessante, se vocês tiverem um tempinho, olhar lá no site da empresa, eles têm um filminho em que o sujeito entra dentro do computador quântico e ele mostra lá toda a arquitetura, todo o sistema criogênico, sistema de isolamento, etc. É interessante também, eles disponibilizam no site lá um manual técnico do computador, e aí é interessante notar, né, as dimensões. Então, se você quiser instalar esse computador, você precisa... Então, para aqueles que perguntaram, será que eu já posso ter um computador desse na minha sala? A ideia é a seguinte: a altura mínima que você precisa ter é de 3 metros e pouquinho, né? 3,5 metros. A massa total desse computador, desse objeto que vocês estão vendo aí, é quase 5 toneladas, né? Então tem aí nível de ruído, o tipo de ar-condicionado que você precisa, mas o fato você ainda precisa de grandes dimensões, grande investimento para comprar um processador que é dedicado a uma tarefa específica, que é um problema de otimização, né? E aí eu já estou para terminar, né, diante desses números aqui, eu queria retomar aquelas frases iniciais, né, da Popular Mechanics, de 1949, computadores no futuro não devem pesar mais do que 1,5 toneladas. Bem, os computadores quânticos ainda estão com peso acima disso. Lembre-se que quando essa revista publicou essa frase, os computadores da época tinham 30 toneladas. O ENIAC, o primeiro computador, tinha dessa ordem de peso. Então, isso aqui era realmente algo profético, né? Dizer que 1,5 toneladas era o peso máximo. Mas a gente ainda está numa época, do ponto de vista dos computadores quânticos, que o peso ainda é grande. O mercado mundial realmente ainda faz sentido essa frase, porque o preço ainda é exorbitante, obviamente,
Até onde eu consegui apurar, só foram vendidos 2 desses processadores quânticos. E por último, essa frase que eu acho que, claro, é de um dos clientes, né, que é o Lockheed Martin, é de um dos clientes, então natural que ele faça essa propaganda positiva, ele está satisfeito com o produto. Ele diz o seguinte, que é uma revolução que a gente está vivendo agora, a partir desse computador, da D-Wave Systems, é uma revolução que não é muito diferente dos primeiros dias da computação, né, dos primórdios. É uma transformação na maneira como os computadores são pensados. E aí, bom, a ideia, para terminar, eu queria dizer para vocês o seguinte, que a computação quântica, ela obviamente está longe de estar terminada. Tem muitos grupos no mundo trabalhando com isso. Na verdade, como vocês devem imaginar, tem muita gente fora do Brasil que investe pesadamente nisso. Muitas universidades, por exemplo, têm grupos com físicos, matemáticos, engenheiros e cientistas da computação trabalhando juntos, em interação, para tentar entrar e competir nessa área, encontrar resultados interessantes. No Brasil, nós não temos esse tipo de iniciativa. Há vários grupos no Brasil que trabalham com computação quântica e informação quântica, mas são compostos essencialmente por físicos, né? Então não é uma área que os engenheiros e os cientistas da computação aqui no Brasil têm chamado a atenção deles ainda, né? Como eu já disse, no exterior ocorre mais. Ainda há muitos desafios. Lembre-se que esse computador ele foi desenvolvido para uma tarefa particular e ainda há dúvida se de fato esse computador oferece um speed-up da computação em relação a algum modelo clássico. Alguns trabalhos recentes têm mostrado o seguinte, que você consegue desenvolver alguns algoritmos para esse tipo de problema que são bastante competitivos com esses resultados do D-Wave. Tá certo? Então não é claro ainda que, mesmo que esse sujeito seja um computador quântico, que ele vá oferecer uma vantagem significativa do ponto de vista de tempo de computação. Então, eu queria dizer que isso é uma página que está em construção e que vocês, estudantes da ciência da computação, os da física, os da matemática, são convidados a contribuir. Obrigado pela atenção. Boa pergunta. Eu não sei sobre os detalhes, como é que se eles têm memória, como é que eles armazenam, mas muito provavelmente eles tomaram conta disso. Agora, muito provavelmente o que acontece nesse caso são dispositivos clássicos, né? Então a memória provavelmente é um objeto clássico que eles devem utilizar, tá certo? Entende? Os outros dispositivos que compõem esse computador, muito provavelmente não precisam funcionar quanticamente, não estão funcionando quanticamente. Agora, o processamento, isso eu tenho certeza, consegui apurar que realmente funciona quanticamente. Isso que eu falei da memória é o que eu acho, mas a gente pode tentar checar nesse manual de instruções, nesse manual técnico deles aí. Tem 3 filminhos muito interessantes na página da D-Wave, claro, estão em inglês, mas é muito interessante você dar uma olhada lá se tiver um tempinho, talvez esclareçam boa parte dessas dúvidas que vocês possam ter a respeito da montagem, né, de toda a arquitetura. Sim? Quando você mostrou os slides, me deu a impressão que os primeiros algoritmos são todos hardwired nos qubits, nas portas lógicas, portas, vou chamar lógicas ou q-lógicas. Tem outra palavra para isso. Só que você comentou ao final que eu tinha entendido também que quando o primeiro D-Wave era para um caso específico, para um algoritmo específico, ou seja, ele foi montado para resolver aquele algoritmo. Ao final você mostrou que eles estavam resolvendo outros problemas. A pergunta, agora depois de toda essa explicação posso fazer a pergunta. Eu tinha entendido que era hardwired,
e está virando de propósito geral, é isso? Ele está se tornando um computador. Na verdade, todos aqueles problemas que eu mencionei, que o Google, o NASA, é isso que você está dizendo, que eles estão resolvendo, na verdade, eles mostram que eles podem ser mapeados naquele problema. Então, não seja tudo também, entende? Mas parte da solução desses problemas passa por aplicar aquele algoritmo de otimização. Então, é nesse sentido. Tinha mais alguma coisa na sua pergunta ou era isso mesmo? Não, era isso. Era isso. Eu tenho uma pergunta, ainda a propósito da pergunta que o primeiro cara fez ali, que é a seguinte: como é que o cara lê a informação quântica e tem o primeiro resultado que de fato é clássico? Como que essa primeira transição da informação que é quântica para a primeira informação clássica é obtida? Então, isso, é legal. Então, isso é feito realmente através de uma medida física. Você vai lá e acopla aquele teu qubit que tem a informação com o objeto físico, que é macroscópico, e aí você fala, opa, entendi, é isso. Então, por exemplo, você acopla um campo magnético tênue, que é do qubit, vai amplificando isso, vai acoplando com outros campos magnéticos, você fala, opa, agora que tem Aí ocorreu o colapso da função de onda, entende? Nessa hora, o computador parou de funcionar como efetivamente quântico, porque ocorreu o colapso. Mas tudo bem, você já conseguiu a computação e obteve a informação. Então, o estágio final de qualquer computação quântica é essa violência clássica mesmo, é o colapso, né? E aí, para começar a computação de novo, você tem que repreparar o estado, mantendo as coerências quânticas todas. É isso. Então, na verdade, é por isso que você precisa tanto desses algoritmos. Você tem que dar um jeito de fazer a computação e guardar toda essa informação de maneira inteligente para que você consiga obtê-la com uma única medida. Porque a hora que você fizer a medida, acabaram as coerências quânticas. Aí voltou a ser clássico. O speed-up aí que você falou da computação quântica, será que tem a ver com aquele algoritmo de busca lá, que é mais eficiente? Alguma coisa relacionada Sim. com A ideia de que pode acontecer esse speed-up vem do algoritmo de Grover, que o Grover mostra matematicamente lá que o dia que o computador quântico estiver pronto para fazer essa tarefa, ele vai ser mais rápido. O algoritmo de Shor também, ele vai conseguir fatorar números primos muito mais rapidamente que o computador clássico. Então isso está demonstrado matematicamente. Então, se você conseguir vencer descoerência e montar um sistema que trabalhe quanticamente, esse resultado matemático está garantido que esse cara vai ter um speed-up, de fato. Agora, ainda não foi montado de forma em escala útil um computador que faça o algoritmo de Shor. Eu me lembro de um tempo atrás, o pessoal na IBM conseguiu fatorar o número 15, né? 3 vezes 5, utilizando operações quânticas. Então, ainda está numa escala muito pequena, esse tipo de coisa. Mas, ao fatorar esse tipo de número, você vê que isso é mais rápido. Então, tem um speed-up de fato. Para esse algoritmo em particular, o algoritmo de Shor e o algoritmo de Grover. Tem algum projeto de linguagem de programação alto nível para você programar um computador quântico? Não sei se eu vou saber responder sua pergunta, porque não sei exatamente o que é uma linguagem de alto nível, perdoe a ignorância, mas o que eu consegui apurar do D-Wave é que você consegue programar aquilo em qualquer linguagem. Não sei se responde a sua pergunta, mas a promessa é qualquer. Você, na hora de estar ali na frente do seu console, na hora de fazer o seu algoritmo para obter informação, para fazer o processador rodar, você pode usar qualquer linguagem. É isso que eles dizem. Não sei se responde a sua pergunta. Não, a questão é assim, que você tem que chegar em algum momento lá e falar assim, olha, agora eu quero um estado de sobreposição. Isso a gente não tem na computação clássica. Sim, não, isso você consegue, certamente, porque para fazer o procedimento rodar quanticamente, o seu estado de entrada, o seu input ali, tem que ser capaz de gerar esse tipo de estado de superposição.
Então, se você no meu achismo eu diria, certamente eles conseguem fazer isso. Agora, como você diz para o computador gerar isso é que eu não sei te dizer, qual é a língua. Mas certamente eles conseguem fazer essa transferência de informação ali, né? Programa em C, por exemplo, vai lá e diz em C, entre com o estado do tipo superposição. Ele manda essa mensagem e o sistema lá dentro vai gerar isso. Isso eu diria que a chance de acontecer realmente, eles têm que saber fazer isso. Normalmente o fluxo de execução de um programa de computador é sequencial. Eu, antes da palestra, eu tinha imaginado que o fluxo de execução do computador quântico não era sequencial, não obrigatoriamente seria sequencial. Se eu entendi direito, a maior diferença está no armazenamento da informação e na possibilidade de, em algum momento, se execute essa operação em paralelo. Eu entendi direito? Isso, não, é isso mesmo. Quer dizer, veja. Então, digamos que você queira calcular uma função f de x qualquer. Você precisa, e digamos que o seu x, o seu domínio, digamos assim, possa assumir 3 valores, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. E você quer calcular f de 1, f de 2 e f de 3. O computador quântico calcula essas 3 coisas de uma vez só. E você não precisa colocar 3 computadores em paralelo para fazer isso. Uma única operação quântica, naquela porta quântica, já faz essas 3 contas de uma vez. Agora, é claro, transformar isso numa informação que você possa utilizar requer um algoritmo sofisticado. Mas, em princípio, aí você já tem um ganho. No sentido que você não precisa pedir para ele calcular o f de 1 primeiro, depois pedir para ele calcular o f de 2, guarda a informação, entra com o 3, pede para calcular o f de 3 e guarda a informação. O algoritmo calcula o f dos 3 números numa vez só. Né? Então aí tem sim um efeito de ganho de velocidade que é significativo. Mas também tem aquele outro estágio aquilo outro que eu comentei no começo, né, de que definir o estado de um qubit envolve, de algum jeito, uma quantidade de informação que, e veja, é importante dizer o seguinte, mesmo o pessoal que trabalha diretamente com isso, ainda não sabe dizer com 100% de certeza de onde virá o poder da computação quântica em relação à computação clássica. Nós temos pistas, uma delas é justamente isso, esse processamento em paralelo automático, digamos assim, da mecânica quântica. O outro é aquele que eu mencionei no começo, que num qubit você conseguiria armazenar muito mais informação do que usando bits clássicos. Isso é outra suposição, outra hipótese que nós temos. Outra coisa é o emaranhamento. Então veja, nós temos aqui alguns candidatos de recursos que dariam esse poder. Mas ninguém ainda consegue afirmar que realmente são esses 3. Entende? Então é uma área ainda em evolução, em construção de fato. Isso por enquanto são hipóteses. Né? Acho que tem uma pergunta lá antes, depois eu passo para você. Se eu não me engano, acho que mês atrás a IBM lançou um artigo dizendo que eles conseguiram não definir, mas sim tentar corrigir um pouco dessa parte do qubit está lá ao mesmo tempo e não saber qual é que é. Eles conseguiram corrigir essa parte. Eu acho que foi no artigo. Ah, tá. Bom, tudo bem. Não tenho informação sobre isso. Se você puder me mandar depois, eu gostaria de dar uma olhada. Mas, não sei, quer dizer, essencialmente o desafio tecnológico, até onde eu consigo ver, é você produzir um qubit nesse estado de superposição e impedir que o ambiente destrua isso. Porque isso é um estado muito tênue, né? Esse é um equilíbrio muito tênue, é uma coerência, o que a gente chama de coerência, ela é muito sensível a qualquer perturbação. Então o desafio tecnológico é nessa área. Certamente tem muita gente trabalhando sobre essa questão. Né? Mas, enfim, não tenho informação dessa daí. Você tinha uma pergunta? Com relação, por exemplo, ao transporte de informação, a teleporte de informação, existe alguma teoria com relação à internet quântica, digamos, para a gente poder transmitir dados utilizando o emaranhamento do quântico. Já existe algum avanço tecnológico que permita fazer isso ou é só teoria ainda? Então, não na escala comercial que a gente gostaria, mas, por exemplo, os físicos já conseguiram no laboratório
fazer teleporte de um estado a distâncias consideráveis. Então eles conseguem, por exemplo, pega lá 2 das Ilhas Canárias, né? Vai no laboratório numa ilha, no laboratório na outra ilha, e você consegue, mandando esses qubits, testar esse tipo de fenômeno quântico esquisito, que é não localidade, emaranhamento. O teleporte também é possível fazer, certo? Mas, de novo, em condições extremamente idealizadas, né? A gente ainda está muito mais próximo da física do que de uma aplicação Fora do laboratório, dentro Isso. do computador, ainda é muito difícil. Né? Sim? Depois que você faz computação quântica, o computador perde essa característica. Quanto tempo demora para ele voltar à característica do computador quântico? Boa pergunta, não sei dizer. Quer dizer, aí eu precisaria olhar um pouquinho. Como eu disse para vocês, né, meu interesse nessa área é mais entender essas esquisitices de como a natureza funciona do que exatamente ter uma noção muito completa dos... Então essa é uma pergunta que eu não sei te responder. Mas eu tenho quase certeza que você consegue esses detalhes no manual técnico ali, porque isso é realmente importante, né? Se você quer realmente utilizar esse computador, uma vez que você faz a medida, quanto tempo você precisa para reinicializar o sistema, né? Para preparar de novo o estado quântico. Então eu não tenho essa informação, mas eu adivinharia que está lá. Mas não sei disso. Alguém levantou? Você. O fato de você conseguir fazer a busca lá em raiz de N, isso me permite afirmar que o computador quântico, nesse caso, seria melhor do que o computador clássico? Do ponto de vista do tempo de processamento, sim. Né? É um ganho significativo, passar de N para raiz de N é um ganho significativo. Não sei se isso te permitiria, a exemplo do que acontece no algoritmo de Shor, revolucionar uma ou outra área, né? Como o algoritmo de Shor diz o seguinte: olha, os sistemas de criptografia têm que mudar, senão você vai conseguir quebrar esses códigos, né? Então, no caso do algoritmo de Grover, eu não sei se isso tem uma implicação dramática, assim, não conheço. Mas, pelo que está provado matematicamente, tem um ganho que é raiz de N, né? Então, se esse N for, digamos que esse N seja 10 na 10, raiz de N é 10 na 5. Então, isso me parece significativo, né? Então, mas não é um ganho exponencial, como no caso do algoritmo de Shor. Posso deixar aí com vocês, aí você pode passar para se alguém se interessar, tá bom? Como eu disse no começo, né, isso é uma visão mais de físico teórico do que, quer dizer, se você trouxesse alguém da ciência da computação, da matemática, o enfoque seria um pouco diferente, muito provavelmente, né? Então, eu procurei trazer aqui aquilo que é um pouco do meu interesse também, mas que poderia ser útil para vocês. Aquela referência que eu passei no começo, aquele livro, é realmente a Bíblia da área, então se alguém tiver mais curiosidade, pode fuçar lá. E agora parece que tem a D-Wave aí também, dando trazendo outras informações sobre algo que funciona na prática. Eu acho que vale a pena seguir os próximos capítulos aí dessa história. Com relação à pesquisa e desenvolvimento nessa área, é muito mais focada na parte prática e experimental ou tem bastante necessidade de desenvolvimento teórico também? Sim, na verdade, eu diria as duas coisas. Eu acho que essas duas coisas andam em paralelo. Então, boa parte dos físicos e matemáticos e cientistas da computação estão trabalhando pesadamente no software, algoritmos. O físico tenta entender de onde vem esse eventual poder da computação quântica, né? Enquanto tem uma outra parte, também de físicos, engenheiros, né, que estão tentando fazer isso acontecer no laboratório, né? Então eu vi recentemente um grupo australiano que fez uma espécie de estrutura para 1 qubit utilizando matéria condensada. Então, essencialmente, é fazer um arranjo
colocando um átomo de cada vez, aí você forma uma camada de átomos, aí você vai colocar a segunda camada de átomos, ali no meio, você coloca um átomo de outra natureza. E aí cerca ele com átomos do primeiro tipo de novo. Esse átomo diferente, ele vai ser o seu qubit. Né? Só que essa estrutura é interessante porque, como ele está isolado do ambiente, porque ele está num ambiente, entre aspas, que é controlado. Os outros átomos, você conhece as características dele. Então isso mostra-se promissor no sentido que você tem um qubit que está relativamente bem isolado do ambiente. Mas o que esse grupo conseguiu até agora foi só criar o qubit, quer dizer, não fez sequer uma porta lógica, entende? A gente não consegue acessar ele e ler a informação dos... Pois é, entende? Mas do ponto de vista de gerar um qubit altamente estável, isso é interessante, mas ainda está longe desse sonho, né? Então eu diria para você o seguinte: no mundo tem grupos trabalhando em todas as linhas, tem um pessoal trabalhando de forma mais fundamental ainda na noção de informação quântica. É um assunto que eu não explorei aqui, mas o que é informação? Você pode perguntar, o que é informação? Será que o fato de eu saber, por exemplo, o meu RG e você não, isso me dá alguma vantagem em relação a você? Será que esse tipo de informação é útil? O que a gente já sabe hoje, por exemplo, é o seguinte: sim, pode ser útil. Isso pode me possibilitar, por exemplo, realizar trabalho termodinâmico com essa informação que você não consegue. Então hoje já tem essa máxima na física de que informação é física, ou ela pode ser convertida em física de fato. Então veja que tem uma parte da comunidade que está tentando entender isso, o que é realmente informação e como utilizá-la para transformar isso em coisa prática, né? Em energia, em trabalho. Assim. Bom, gente, é o seguinte, meu deadline chegou também, preciso ir, e se vocês quiserem discutir alguma coisa nesse sentido, podem me procurar lá na física. O pessoal, eles têm o meu e-mail. Como eu já disse, eu não sou especialista no assunto, mas gosto muito de discutir esse tipo de questão. Então, vocês podem me procurar, o material vai estar disponível para vocês. Tá legal? Então, obrigado pela presença.